Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos para prestar o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você já agradeceu a Deus? Porque você no dia de hoje se levantou com vida. Deus te guardou, te protegeu. Você já agradeceu a Ele? Então vamos agradecer a Ele nessa noite, porque é Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta. Vamos louvar a Deus. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar os sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Te louvar, te agradecer, há tantas formas e expressões para retribuir o amor, realizar sonhos. Teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Esta é a razão que me faz cantar. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso em Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Amém. Que Deus os abençoe. Toda criação te louva.
Amém, amém. Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Como eu sempre gosto de ministrar sobre a tua vida, sobre a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus ele esteja com você hoje, agora e sempre. E que você sinta o abraço do amor de Deus sobre a tua vida, que você sinta a força, a graça, a generosidade, o poder deste amor que nos constrange. É um amor que nem eu e nem você nós merecíamos o amor de Deus. Deus ele tem um amor que, ainda que nós, como seres humanos, a gente tente explicar e desenhar e aplicar isso para alguém como uma explicação ilógica humana, nós jamais conseguiremos. Eu quero agradecer a você por estar mais uma noite com você, e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus abençoe você e me use para que a gente possa juntos aqui de uma maneira diferente, e logo, logo nós estamos aí chegando ao nosso encontro presencial, mas por enquanto nós estamos aqui em comunhão, eu e você, nós juntos, para glorificar o nome do Senhor Jesus. O pastor Ivaldo e eu, nós temos incentivado você, e eu não queria deixar de fazer isso hoje, que você convide mais alguém para assistir esse culto. Um amigo, uma amiga, um irmão, um parente. Pegue o link desse culto e mande para alguém, para que mais pessoas possam ouvir acerca da palavra de Deus, para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de ouvir aquilo que Deus nos deu de melhor, que é a palavra dele. Eu me lembro que Jesus ele disse um dia, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que procede, que sai da boca de Deus. Então que você convide, que você também os incentive a se inscrever no nosso canal do YouTube, que você dê o seu like, para que a gente possa conseguir aí, junto à ferramenta YouTube, essa divulgação do nosso trabalho a cada dia. E eu gosto de falar, gosto de deixar claro para que as pessoas nos entendam, pastor, mas por que isso? Para que o Evangelho seja pregado, para que o Evangelho seja anunciado. A gente gostaria muito, mas enquanto nós estamos aqui, o pastor Ivaldo às vezes brinca, né, que nós queremos atingir 1 milhão e estamos quase lá de inscritos, só falta 900 mil, mas a verdade é que o desejo nosso mesmo é que o Evangelho seja pregado por mim e por todos aqueles que fazem voz aqui neste canal da Igreja Quadrangular do Alves Dias. Que Deus possa abençoar você. Dia 17 de outubro, então, nós vamos retornar com o nosso culto presencial, essa data já está fixada e nós estamos ansiosos mesmo, em nosso coração a gente tem essa ansiedade, a gente está contando aí, nós estamos aqui nos preparando, o pastor Ivaldo já está começando a falar a respeito da questão das inscrições para o culto, até porque não houve nenhuma alteração no sentido da prefeitura, no sentido do governo, em relação ao número de pessoas, ao percentual de pessoas que possam estar presentes aqui. Então você vai ter que fazer a inscrição. A princípio nós voltaremos no domingo, dia 17, com 2 cultos, um culto às 10 da manhã e um culto às 18 horas. E eu sei que as coisas vão se acertando, mas mais para frente aí nós vamos falando outras coisas, dando outras instruções, mas nós estamos contando, aguardando este retorno presencial. E eu sei que vai ser um domingo de muita alegria, um domingo de muita festa, para nós aqui poder voltar depois de tanto tempo, longe de vocês, no sentido aqui presencialmente, porque em comunhão nós estamos juntos, sempre, a cada dia. Eu quero orar pelas ofertas hoje e pelos dízimos. Você que é ofertante, você que é dizimista, você que patrocina esta obra, você que honra a Deus com a sua oferta, com o seu recurso financeiro. Tudo que nós temos, tudo que nós somos vem das mãos do Senhor. E nós só fazemos aquilo que tem nos dado. Então que o Senhor Jesus Ele abençoe você. Agradeço você de coração, porque você tem sido generoso, porque você tem sido fiel, porque Deus tem te dado condição de assim você ser, mesmo nessa pandemia, nesse período todo que nós estamos com a porta fechada da igreja, não fazendo os cultos presenciais, você tem passado aqui, você tem feito o seu depósito, você tem depositado na conta do Banco do Brasil, do Bradesco, agora com essa nova ferramenta com o QR Code, eu não sei a forma que você está fazendo, mas você está fazendo, tá bom? Então nós temos aí aparecendo na tela, eu não vou me aprofundar muito, que a gente fala todos os cultos,
as maneiras e as formas de você poder dizimar e ofertar. Que Deus te abençoe. Quero orar por você, quero orar junto com você. Se você pode orar, se você está na tua casa, se você está num local que permite você orar, ore comigo. Agradeça ao Senhor por esse privilégio que você tem. Os irmãos de Tessalônica disseram que Paulo disse que eles pediram com rogo, suplicaram a graça de poder participar no cuidado com os santos e no cuidado com a obra de Deus. Graça é favor que nós não merecemos. E é isso que a palavra no texto original diz, que eles rogaram que eles tivessem a graça de poder ajudar. É um privilégio a gente poder fazer isso. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante do Teu altar, nós estamos diante do Senhor. Tu és o Deus que nos sonda, Tu és o Deus que nos conhece, Tu és o Deus que tudo sabe ao nosso respeito. Tu és o Deus que prospera a nossa vida, Tu és o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, e eu quero te pedir nesse instante, nessa hora, multiplica os recursos, abençoa, Senhor Jesus, a cada um dos Teus filhos, filhas, aqueles que têm sido generosos, fiéis, que jamais falte do Teu cuidado, da Tua proteção, da Tua companhia, do Teu amor e da Tua graça de multiplicação em nossas vidas. Consagra, Senhor Jesus, todos os dízimos, todas as ofertas, e abençoa e consagra também, guarde todos os ofertantes e todos os dizimistas. É a minha oração, no nome de Jesus, te agradecendo por todas as coisas. Amém e amém. Hoje a gente continua falando a respeito do tema oração, e hoje o Senhor colocou no meu coração o seguinte tema, e nós vamos juntos aqui responder este tema: por que os homens oram? É uma interrogação. Por que eu e você oramos? Por que tantas pessoas oram? Por que tantas pessoas buscam a Deus? Ou por que tantas pessoas fazem orações a um Deus? Eu disse na semana passada que nem todas as orações são feitas e são dirigidas ao Deus da Bíblia, mas o fato é que o homem tem essa necessidade de orar, buscar algo fora da sua dimensão humana, da sua realidade do cotidiano, daquilo que ele está acostumado, e em muitas situações ele sente essa necessidade de que algo maior, algo fora daquilo que ele está vivenciando, possa vir ao seu socorro, ao seu encontro. Oração, para nós, é realmente também, nós que oramos ao Deus da Bíblia, é exatamente isto. É a oração que nós fazemos a um Deus que nos atende, a um Deus que é companheiro, a um Deus que é Pai, como nós falamos na semana passada. E hoje nós vamos juntos responder por que os homens oram. Eu separei o texto aqui para nós lermos, e o texto que eu separei é o texto do profeta Jeremias, é um texto que você também conhece muito bem. Jeremias, no capítulo 29, no verso 12, no verso 13, o profeta Jeremias, ele fala assim, na verdade, ele está falando em nome do Senhor, e aqui é como se Deus falasse, não, Deus falando com a nação, por intermédio da boca do profeta, Deus falando em nome do Senhor. E o que o Senhor disse a esse povo, a nação, ele disse assim: então me invocareis e passareis a orar a mim. Deus falando, vocês me invocarão, passarão a orar a mim e eu os ouvirei. E aí ele continua, o profeta falando em nome de Deus no verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscardes, orardes a mim de todo o coração. Hoje eu fiz algumas pesquisas para ver e para nós analisarmos o que a palavra oração ou a palavra orar, como ela surge e como ela é classificada, não sei se a palavra correta seria essa, mas como ela aparece na linguagem, tanto no texto original hebraico e no texto grego, no Novo Testamento. É lógico que eu não vou citar todas as possibilidades que existem.
Mas no hebraico, a primeira palavra que eu quero destacar, nós na transliteração para o português, nós diríamos que essa palavra é panlau. Panlau. Essa palavra é oração, no caso, é o verbo, né? No caso, o verbo orar, e esse verbo panlau também ele significa orar. A ideia no texto original deste verbo é quando você se coloca entre uma pessoa e outra pessoa para interceder de um lado, ou interceder pelo outro lado, ou interceder por ambos. No caso, a oração a Deus é interceder pelo homem, é uma oração de intercessão. Então, panlá traz a ideia de colocar-se entre duas partes. Ou seja, a ideia então é quando eu e você, quando nós intercedemos em favor de alguém, por alguma causa de alguém que foi apresentada a você. E no Antigo Testamento, no texto hebraico, aparece assim, este verbo. Ainda uma outra palavra, um outro verbo que aparece também, cujo significado é orar também no Antigo Testamento, é a palavra antar, que carrega a ideia um tanto diferente, não é uma ideia de intercessão, mas é uma ideia de súplica. Um pedido a Deus, e é um pedido, e a súplica é diferente de uma oração comum, de uma oração que você faz para agradecer pelo alimento, de uma oração que você faz quando você vai dormir. Não, é uma súplica onde você está vivenciando um momento de muita intensidade, de luta, um momento de um grande dilema, de uma grande coisa que está acontecendo na tua vida, e você expressa diante de Deus em oração toda a verdade, aquilo que você sente, ou aquilo que você não sente, a força que você não tem para vencer esse obstáculo, essa luta. Então é quando você se coloca e se projeta assim. No Novo Testamento, e aí a linguagem original do texto no Novo Testamento não é hebraico, mas ele foi escrito na língua grega, eu destaquei pelo menos 3 verbos aqui, e também para falar de forma rápida. O primeiro verbo aqui é eushomai, na transliteração também para a nossa língua. E eushomai, ele é usado simplesmente quando o significado dele é orar. Eu vou orar. No grego aparece orar, eu vou dirigir uma oração, eu vou orar, então é essa palavra eushomai. Uma outra palavra também, que tem um verbo aqui que tem um significado um pouco diferente, é proseushomai. Aliás, a primeira aqui que eu falei, eu falei ao contrário. A primeira, que é o eushomai, é o significado de orar a Deus, ao Deus da Bíblia. Eu estou orando a Deus. E essa segunda, proseushomai, é utilizado para orar. Eu oro. Você usa o texto, o verbo no texto original, fala, estou orando, seria então esse proseushomai. E uma terceira, no Novo Testamento, é erotão, que nos traz essa ideia semelhante à ideia do antar de rogo, de súplica, de busca intensa em relação a Deus. São esses verbos que aparecem. Portanto, quando a gente se depara com essa informação, eu fico pensando que orar, então, o que significa orar? Orar pode ter o significado de uma intercessão por pessoas. Quando eu estou intercedendo por você, quando você intercede por mim, quando você intercede pela saúde de alguém, você está orando. Quando você busca em favor de outra pessoa e não por você, é uma oração. Você está falando com Deus. Uma outra coisa, orar, é quando nós, então, nos colocamos diante de Deus numa súplica por conta de uma dificuldade que nos afeta, algo que foge da nossa capacidade de subsistência, de domínio sobre o tema. Só que além dessas duas situações, que eu apresentei tanto no Antigo Testamento como no Novo, orar também pode ser um momento de louvor a Deus, um momento de adoração a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, pelo que Ele faz, pelo que Ele é, por tudo que Ele tem nos dado. E aí de repente é um momento onde você, às vezes nem você usa palavras, você derrama o seu coração e quebranta o seu coração na presença de Deus, sem que haja necessidade de que você diga alguma coisa para Deus, sem que você diga alguma frase a Deus, ou você tenha algum pensamento sobre algo. Não, o meu pensamento é em relação a Deus, eu estou buscando a Deus. Oração também pode ser um momento onde a gente
abra o nosso coração diante de um confessionário. E o confessionário, quem é o cara que está lá para nos ouvir? E cara, eu digo com todo respeito, é o Deus do Criador dos céus e da terra, o Eterno. Aquele que nos ouve, diante dele, então, nós nos colocamos diante de Deus, confessando os nossos erros, confessando as nossas falhas. Uma outra coisa também, orar é a oportunidade de tratar com Deus e partilhar com Deus algo que nós temos no nosso coração, e seja lá o que for, mas na certeza que nós estamos tratando e partilhando algo com um Deus que é Pai, que é o Pai Nosso que Jesus ensinou. Quando vocês orarem, já que vocês me pediram e abriram o coração de vocês para que eu os ensine a orar, a oração é Pai Nosso. Então, orar pode ser essa oportunidade da gente falar com Deus, que nos trata como filho, ou filhos, que nos ama, que tem por nós, por cada um de nós, todo o nosso amor, e ainda, além disso, é declarar e manifestar e expressar toda a nossa gratidão para tudo aquilo que Deus tem feito para com a gente. Então, se você me perguntasse assim, pastor, mas o que é oração mesmo? Lógico que você vai ter, diante só desse começo, dessa pequena fala minha, você vai ter várias palavras, vários significados, várias explicações, mas na minha cabeça, oração é uma dádiva de Deus a mim e você. Oração é uma dádiva de Deus aos homens. Oração é um presente de Deus aos homens. Oração é você saber que você tem alguém que te escuta. Oração é você saber que você tem alguém que não vai te censurar, por incrível que pareça, que vai entender você, que vai ouvir você, que vai cuidar de você, que vai abraçar você. Isto é oração. E pensando nisso tudo, aí eu quero responder aqui junto com você. Por que nós oramos? Por que os homens oram? Por que os homens buscam a Deus? Quantas vezes você ouviu as pessoas dizendo assim que alguns só buscam a Deus quando eles precisam de uma coisa que fugiu ao seu controle. Quando está tudo bem, eles não buscam a Deus, eles não oram a Deus. Ou seja, existe ao contrário, aqueles que só oram quando está tudo bem. É incrível isso, e é interessante esse ponto, os dois extremos. Aqueles que oram só quando eles precisam de Deus por conta de um dilema que os alcançou, que os tocou, uma dificuldade que chegou e se fez presente, e eles buscam a Deus com intensidade, e por mais que isso pareça ser ruim, eu acredito que não é ruim, porque toda vez que você ora, você estando orando por uma razão ou outra, sempre será bom orar, sempre será bom orar. Agora, existe o outro que, quando acontece isso, de uma dificuldade extrema, ele que mantinha uma vida de oração, ele para de orar. E aí ele deixa de orar porque agora ele não consegue mais ter como experiência de vida um equilíbrio entre a vida que ele tem, entre a adoração que ele presta a Deus, porque agora o problema, ele o sufoca de tal modo que ele sente dentro do coração dele aquilo bombeando, a alma pensando só naquilo, e aí ele não consegue mais equilibrar os pensamentos, os desejos, as vontades e aquilo que é de melhor, de estar na presença de Deus, porque ele só pensa em função do problema e aquilo rouba dele a paz. Mas a primeira razão que eu quero falar aqui porque os homens oram, eu entendo que por meio da oração, da nossa oração, nós somos mudados. Por meio da oração, nós somos mudados, nós somos lapidados, nós somos transformados, e por meio da oração também as nossas situações, ou as situações que nós vivenciamos, elas são alteradas. O texto de Tiago 4, no verso 2, Tiago, ele fala assim: não tendes, porque não pedis. Ou seja, nessa tradução RA, cobiçais, e nada tendes. Vocês, o final, na verdade, eu coloquei só o final aqui na minha anotação, ó. Nada tendes porque vocês não pedem. Nada tendes porque vocês não pedem.
Quando eu leio uma frase dessa, um texto, mesmo que Tiago está falando sobre cobiça, mas no final ele faz essa afirmação, vocês não tendes nada porque vocês não pedem, eu fico pensando na minha cabeça, no meu coração, gente, o que vem no meu coração é que de fato, eu e você, nós precisamos investir toda a nossa vida em oração, todo o nosso tempo em oração. Eu disse na semana passada, o problema nosso é que nós achamos que a oração, ela só é uma oração e só nós a classificamos como oração quando nós nos ajoelhamos, quando nós estamos num lugar totalmente silencioso e quando nós apenas falamos. Mas oração é ouvir o que Deus tem a dizer. Oração é um momento que você tem na sua vida de agradecimento e de repente você está passando por alguma coisa e você diz assim, poxa, Deus é tão bom e aquilo é o que você fala e você fala, Deus, obrigado porque Tu és o meu amigo. Aquilo nasce como uma produção da tua alma, com toda a verdade, isso é uma oração. Quando Paulo fala, orai sem cessar, o que nós podemos entender com isso? Que Paulo nos ensina a viver 24 horas de joelhos? Não, de joelhos no chão, não dá, porque a nossa vida nem nos permite, nem o próprio Senhor Jesus viveu assim, Ele tinha coisas a fazer, mas a oração é aquilo que a gente tem dentro do nosso coração sempre, sempre sabendo que existe sobre nós um Deus que cuida da gente, que está com a gente. A oração, como uma dádiva, que eu disse para você que eu percebo que ela é uma dádiva, um presente de Deus, eu entendo que na oração Deus vai falar no profundo do nosso ser. Quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos deitamos, quando nós andando, falando com Deus em oração, quando nas nossas madrugadas, da maneira que você acha melhor para orar, quando você abre a tua boca, ou quando você abre os seus ouvidos, ou quando você fica ali na sua quietude, e você começa a orar, e você começa a adentrar na presença de Deus, eu fico imaginando que ali é o cantinho, ali é um lugar do encontro, onde o Espírito Santo vai falar com você, onde Deus vai falar no profundo do seu ser, e aquilo que talvez você tivesse uma dificuldade grande de ouvir, e aí muito acontece quando nós recebemos de alguém uma orientação, quando é um pai, quando é uma mãe, quando é um líder espiritual, quando é um marido, quando é a esposa, quando é um filho, e aquilo que talvez nós como seres humanos caídos, temos uma dificuldade de entender, e aquilo que Jesus disse que se cumpre tantas vezes em nossa vida, que o profeta de casa ele não tem honra, como aconteceu com ele em Nazaré. Quando você se coloca na presença de Deus, é ali um momento que Deus ele vai tratar no profundo do seu ser, e é o momento em que Deus começa a mudar você de maneira extraordinária, e você começa a ser transformado pela presença de Deus. Porque por meio desses encontros com Deus, Deus nos confronta. Somos confrontados com o nosso posicionamento, com o nosso irmão de caminhada, com os nossos filhos. Nós somos confrontados e aí nós seremos corrigidos na oração, porque a oração é um encontro com Deus. Quando o texto que eu li diz assim que nós oraremos e Deus nos ouviremos, só que você, por meio do profeta Isaías, fala assim, só que você, para que você tenha essa certeza de que Deus o ouvirá, você precisa buscá-lo de todo o coração, e quando nós buscamos de todo o coração, quando nós buscamos a Deus com toda a força, com toda a intensidade, com toda a verdade, é o momento em que o Espírito Santo de Deus vai nos abraçar, vai nos corrigir, vai nos mostrar o caminho e vai nos revelar aquilo que o homem, que é o homem natural, eu e você, na condição de homem natural, nós não conseguimos entender, e por não entendermos, nós continuamos e permanecemos na mesma posição, nas mesmas escolhas, nos mesmos caminhos, nos mesmos palpites. Agora, quando o Espírito Santo trata com a gente muda. Portanto, orar, gente,
é um meio de nós termos saúde em nosso espírito, saúde espiritual. Paulo, quando ele escreve à igreja de Coríntios, Paulo fala assim, no capítulo 1, no verso 2 e no verso 14, aliás, capítulo 2, verso 14, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, sem oração, sem vida com Deus, sem atividade espiritual com Deus, sem relacionamento com Deus em oração, nós não conseguimos discernir as coisas espirituais. Quando eu olho para um texto como este de Paulo, eu me lembro de Jesus, porque Jesus ele teve que lidar com variações de situações. Jesus ele teve que lidar com muitas situações, mas Jesus ele sempre se manteve em oração, porque ele sabia que era na oração e era por meio do encontro com Deus que ele teria sabedoria, que ele seria dirigido, que ele seria conduzido de uma maneira que ele saberia lidar com tudo aquilo que ele enfrentaria. Para Jesus, a oração era tão importante, era tão vital como é vital para mim e você nos alimentarmos, comermos o pão da vida, no sentido não da vida Jesus, o pão do nosso cotidiano. Para Jesus, o alimento do homem, que ele tinha que comer como um homem, ele era um homem, 100% homem, para Jesus, a oração, ela tinha uma proporção até de um significado maior, de importância e de vitalidade na vida dele. E quando eu vejo o corpo saudável de Jesus, fisicamente, mas eu vejo o Espírito de Jesus, o homem perfeito, o Deus encarnado, eu vejo que Jesus como homem, 100% homem, ele na verdade, ele buscou essa relação com Deus, essa comunhão com Deus. E quando eu olho para Jesus, e ele é o nosso exemplo maior, eu não tenho como ter a minha vida alterada, eu não tenho como ter as situações, as minhas guerras particulares, os meus problemas, as minhas dificuldades, aquilo que surge diante de mim em um cenário, no palco da vida, sem que eu consiga enfrentar. Eu não consigo mesmo, não consigo enfrentar, a menos que eu seja alguém que busca a Deus em oração, em oração, em oração. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a vencer por meio da oração. Apóstolo Paulo nos ensinou a vencer por meio da oração. Apóstolo Pedro nos ensinou a vencer por meio da oração. Grandes homens e vultos do passado, do primeiro século, depois da igreja apostólica ou na igreja apostólica, nos ensinaram a vencer por meio da oração. E hoje nós temos homens que são exemplos verdadeiros para nós, que nos ensinam a vencer por meio de oração. Então, em primeiro lugar, os homens oram porque por meio da oração eles são mudados. Por meio da oração as situações são mudadas. Em segundo lugar, os homens oram porque as contingências da vida levam os homens a orar. Isso é uma coisa muito interessante, porque aí cai naquilo que eu falei no começo, que tem pessoas, e eu vou ser sincero para você, às vezes eu critiquei, por que essa pessoa só vem aqui quando está com dificuldade, mas orar sempre vai ser bom, eu aprendi que orar vai ser bom. Se ele está orando por um momento de dificuldade, e quando passar essa dificuldade, ele se afastar, isso vai ser ruim para ele, não porque ele orou no momento da dificuldade, não, é ruim porque ele deixou de orar no momento que o mar se acalmou. Mas oração sempre será benéfico e sempre será bom. Agora, olha que interessante, quando o apóstolo Paulo ele escreve também a sua carta aos Coríntios, a sua segunda carta, no capítulo 7, no verso 5, Paulo fala assim: porque chegando nós em Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. E aí Paulo fala, lutas por fora e temores por dentro. Ou seja, lutas no exterior e temores no interior. E quando você pega a palavra contingência, que eu estou usando aqui para a divisão desse tópico aqui, que as contingências da vida nos impulsionam a orar, contingência, gente, é a possibilidade de coisas acontecerem. Eu não me esqueço de uma fala do pastor Ariovaldo Ramos, quando eu escutava um programa cristão,
no rádio, na 105, se eu não me engano, era ele, pastor Cláudio Cavalcante, e o pastor Elias, eu acho que é Elias Soares, da Assembleia de Deus, e um outro irmão da Igreja Congregação. Eles eram em 4 irmãos. Às vezes o pastor Paulo Romero participava também, e eles faziam defesas a respeito de seitas, de heresias e mais outras coisas, e mais outros temas. Mas eu não me esqueço de uma coisa que Ariovaldo Ramos, o pastor, disse o seguinte, que quando o homem pecou, quando o homem ele acaba errando em relação àquilo que Deus tinha para ele como plano, e ele peca lá no Jardim do Éden, o pastor Ariovaldo Ramos diz assim que abriu-se uma porta, cujo nome é possibilidades, e esta porta, possibilidades, ela atinge a todos os seres humanos. Basta você estar no momento errado, no horário errado, naquele local que acontece alguma coisa, que você vai passar por dificuldades, você pode ter um problema, você pode enfrentar uma grande dificuldade. Então, contingência é a possibilidade de coisas acontecerem, e elas podem ser coisas boas, como elas podem ser coisas ruins, e elas podem trazer coisas, sendo coisas boas, nos trazer alegria, nos trazer felicidade, nos trazer paz, como ela pode, essas coisas, as contingências, elas podem trazer aflição em nosso espírito, aflição em nossa alma. E quando nós somos afligidos, e aí, que interessante e que bom que eu e você e nós aprendêssemos, e nunca é tarde para nós aprendermos, ter esse equilíbrio, que eu devo estar em oração quando as coisas estão boas, eu devo buscar a Deus em agradecimento a Ele, em oração, me colocar diante de Deus, e gozar e provar de Deus, e dessa possibilidade como presente, essa questão dadivosa de Deus me dar possibilidade de orar. Eu tenho que orar quando tudo vai bem, mas eu tenho que saber também que eu posso me derramar diante de Deus, diante de uma circunstância danosa, crítica, complicada, e eu posso me colocar diante de Deus sabendo que Deus me ouve, e eu posso então procurar a Deus quando eu me sentir pressionado por dentro, como o apóstolo Paulo fala, temores por dentro, quando eu sentir que existe dentro de mim insegurança, dúvida, medo por alguma razão. E como Paulo diz aqui, as pressões, elas podem ter várias carinhas, várias formas de acontecerem essas pressões internas. O desemprego, pode ser a doença, pode ser os filhos que acabaram, ou um filho que se enveredou por um caminho tão danoso, tão desastroso, que você não consegue recuperá-lo com a sua força, com a sua capacidade. Pode ser um luto que você enfrenta na família. São situações que surgem. O pastor Walter Bastos, em seu livro A Teologia Bíblica da Oração, ele diz de uma forma geral, ele diz assim, todos nós somos motivados a orar. Então o pastor Walter Bastos diz assim, todos nós estaremos sempre motivados a orar. São as circunstâncias que vão nortear a nossa oração, e nós vamos sempre sendo norteados pelas circunstâncias, nós vamos sempre estar orando. Eu já disse, eu não vejo isso, hoje eu entendo, eu não vejo isso como um lado interesseiro não, porque eu entendo que a oração, quando as coisas não estão bem, que você começa a orar, eu penso no equilíbrio. Se nós tivermos o equilíbrio, louvado seja o nome do Senhor, porque a oração, quando eu oro, a oração me aproxima desse Deus eterno, desse Pai amoroso, desse Pai que abraça, desse Pai que disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, oração, eu entendo que sempre será algo benéfico para mim e para você. Orar sempre será benéfico. Talvez a circunstância, como diz Paulo aqui nesse texto, seja uma circunstância complicada, mas talvez exatamente isso que vai fazer com que alguém aprenda a orar e se torne alguém que seja um homem de oração. Na oração, então, e por meio dela, nós somos fortalecidos a enfrentar as lutas, as pequenas lutas, as lutas gigantes. Outra coisa que, por meio da oração e por meio de uma dificuldade, a oração nos leva a um crescimento.
nós melhoramos como indivíduos. Nós melhoramos, porque por meio da oração e das crises, eu e você aprendemos como Deus quer que a gente proceda em nossa vida. Portanto, Walter Bastos, ele tem muita razão quando ele escreve que nós somos norteados pelas circunstâncias para que a gente ore. Alguém está alegre? Cante louvores, não é isso que a Bíblia diz? Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja, unja ele, ore. Se você está triste, fale para Deus, conte para Deus a sua tristeza, revele a Ele. E por último, gente, em terceiro lugar, os homens oram. Eu entendo assim, porque nós somos, eu dizia agora há pouco, ensinados por Deus por meio da oração. E aí eu me lembro de um salmo de Moisés, Salmo 90, no verso 12, quando Moisés fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E eu entendo que quando Moisés fala isso, eu acho tão bacana que Moisés, ele não tem nada de bobo, ele recorre a um aprendizado, ele recorre a um mestre, ele recorre a um professor, ele recorre a um rabi, mas ele recorre a ninguém menos do que o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que conhece todas as coisas. Então, e quando Moisés fala assim: olha, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu encontre sabedoria no viver, ele está dizendo o seguinte: a vida humana, ela acontecem muitas coisas, e às vezes, diante dessas coisas que acontecem, nós batemos a cabeça, nós quebramos a cabeça, nós nos frustramos, porque nós não temos a compreensão exata de como proceder na vida por conta do que está acontecendo. Por isso que ele fala: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa ter esse aprendizado de viver a minha existência em cada etapa dela, em cada momento, em cada coisa que for por permissão divina acontecer em minha vida, por cada coisa que Deus permitir eu passar, que o Senhor me dê sabedoria para que eu possa viver. A verdade que Moisés fala aqui nesse salmo é que a vida cristã é um eterno aprendizado. Só que também, por ser a vida cristã um eterno aprendizado, e falando de oração, eu consigo pensar em só uma possibilidade. Eu ia falar oportunidade, mas é uma possibilidade. Não existe vida cristã sem oração. A vida cristã, ela é um aprendizado do cotidiano, no dia a dia, nas nossas experiências humanas, mas eu não tenho como dizer que eu tenho vida cristã sem oração. Isso por quê? Por que eu estou dizendo isso? Somente na oração é que eu vou encontrar com Cristo. Somente na oração é que eu vou encontrar com Deus. Somente na oração eu vou saber direcionar a minha existência, vou ter um aprendizado com Deus. Tem muita gente que bate a cabeça porque não tem encontro com Deus. Tem muita gente que não sabe lidar com as situações porque não tem encontro com Deus. E na oração eu aprendo lições espirituais, mas na oração eu também aprendo a lidar com as necessidades do dia a dia, as necessidades básicas. E na oração eu aprendo a lidar com todos os temas da vida: perdão, amor, graça, misericórdia, ajuda, problemas financeiros, generosidade. Ou seja, na oração eu sou ensinado por Deus de todos os modos, de todas as maneiras, e várias lições e vários aprendizados. É na oração que eu e você, nós nos descobrimos. É na oração, porque na oração nós somos revelados. Mas nós não somos revelados por um profeta qualquer. Eu não me refiro àquela revelação que nós vemos em muitas situações. Eu sou revelado por Deus. A oração, Deus, Ele me mostra, Ele me revela, Ele me coloca diante de mim como um espelho, e eu olho e eu enxergo. É na oração, na sinceridade com Deus, que eu vejo quem eu sou. Sem máscara, sem uma fantasia, não, eu me enxergo. Seria mais ou menos aquilo que o escritor João, no Apocalipse, diz à igreja de Laodiceia: eu aconselho que você compre colírio
que você enxergue, que você venha enxergar. Eu aconselho que você compre roupas para que você se vista porque você está nu. Eu aconselho que você tenha uma riqueza que tenha fundamento em Cristo e não na riqueza humana, porque senão você não se enxerga. Então eu só consigo ser revelado por um caminho correto em Deus e por meio de Deus, e isso somente através da oração. Na oração, como eu já disse sobre as contingências, mas aqui Moisés nos mostra que eu e você, nós aprendemos a lidar com as provas. Na oração eu aprendo o caminho da paciência. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu tenha sabedoria no viver. Sabedoria em todos os sentidos. É por meio deste orar, é por meio desta consagração em Deus, é por meio desse encontro com Deus, que a gente começa a sentir dentro de nós a paz. A paz de Deus, que nós jamais a teríamos e jamais a alcançaríamos nos entregando simplesmente ao desespero e à aflição e à solução das dificuldades do nosso jeito e do nosso modo. Por isso que Paulo, o apóstolo, quando ele escreve Filipenses 4, 6 e 7, que é um texto que você tanto conhece, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Portanto, essa paz, que excede o entendimento, ela só nos alcança mediante a algo anterior que eu faço. É me curvar diante de Deus. É buscar a Deus em oração. Os homens oram porque os homens querem aprender. Os homens oram porque os homens querem ter solução dos seus problemas. Os homens oram porque as situações os levam a orar. Os homens oram porque as situações são mudadas e Ele próprio é mudado. É por isso que os homens oram e se curvam diante de Deus. E aí eu penso, para terminar, que se Deus pudesse... Ele pode escolher, mas eu digo assim, se Ele pudesse forçar uma barra, e Deus jamais forçará. Por isso que eu estou colocando numa condição, se Deus pudesse escolher, o que Deus gostaria que todos, sem exceção, descobrissem, era a importância que a oração tem em nossa vida e a vitalidade que a oração tem em nossa vida. A vitalidade. Com certeza seria esta uma das grandes vontades de Deus em relação a mim e você. Porque, se a gente for bem honestos, ou honesto, né, no singular, gente, honesto. Se a gente for honesto, a gente vai perceber uma coisa, isso a gente também tem que tomar cuidado para que não nos atinja. Quantas pessoas que frequentam igrejas, quantas pessoas que frequentam cultos, quantas pessoas que estão há anos dentro de uma igreja evangélica, dentro de uma comunidade cristã, mas que são pessoas que não descobriram a graça que é favor imerecido de poder orar. Quantas pessoas que não descobriram essa graça de orar? Graça de Deus, porque tudo que vem de Deus nós não merecemos, por isso que eu estou colocando nessa condição. Mas todos nós, poderemos um dia ter a certeza que quando nós o buscarmos, Deus ele jamais recusará em nos atender. E eu termino a minha fala com o texto que eu li no começo. Quando o profeta Jeremias, usando da autoridade, falando em nome do Senhor dos Exércitos, com a nação de Israel, Jeremias diz assim: então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu, o Eterno, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, ouvirei vocês. Só que tem uma condição: vocês me buscarão, vocês me acharão, quando vocês me buscarem
de todo o vosso coração. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, e que a gente, cada dia, cada momento, a gente se derrame diante de Deus em oração. Eu vou orar por algumas pessoas, como a gente sempre faz aqui de costume. Algumas pessoas que nos pedem oração, e nós temos orado por essas pessoas há muito tempo. Algumas nós temos orado há muito, muito tempo, e hoje eu vou citar o nome de algumas, como eu sempre falo. Eu quero orar pela a minha amiga Sueli Santejo, que está também lutando contra um nódulo, um câncer, um tumor. Maria José dos Santos, também, que luta contra um câncer. Guilherme Zanini, Pedro Zanini, Sebastian, Maristela, a mãe do Elton, a cunhada do nosso irmão Ailton. O Antônio Pedro Alves Floripes, o irmão da nossa irmã, aliás, o Pedro Alves, o irmão da Floripes. Samuel, sobrinho da nossa querida Fabelina, a Norma, vizinha da irmã Rosa, o Nelson, Arthur, de 12 anos, crise de depressão forte, Osmar Aparecido, que teve uma parada cardíaca, Bruno, que estava internado em estado grave com leucemia, Samuel Hernandes, tentativa de suicídio, Sebastião Moisés Ribeiro, tumor no rins, Milton Domiciano, saúde, está com uma úlcera, Alindinalva, diabetes e sequelas da Covid, e corre risco de amputação. Giovanni, saúde, ele pede, aliás, Giovanni é por libertação, a Regiane pede oração. Ricardo, sangramento na cabeça, cirurgia delicada. O Geraldo, o pai da Fernanda, que sepultou a sua esposa e está lutando, tendo insônia. A Keila Oliveira, acidente de moto, está em coma. Amanda, gestante, está com diabetes. Simone Gomes, câncer. E pela família, pelos familiares da irmã Isabelle, aquela menina que o pastor Ivaldo até mostrou a foto dela aqui no domingo, de 15 anos, que faleceu. Continuamos em oração pelo Leonardo também, nós temos orado pelo Leonardo, que está sumido há algum bom tempo. Nós estamos orando para que Deus o visite, para que ele volte, para que ele retorne à sua família, para que a sua família possa ter paz. Não que elas não tenham paz de Deus, mas você sabe o que eu estou dizendo, você entende essa sensação de não saber o que está acontecendo. São essas pessoas que eu vou orar hoje com você, neste culto. E hoje também é o segundo dia da nossa campanha, o segundo dia. Eu acabei esquecendo de passar para a pastora Lu o texto, não sei se dá para achar. Se não der também não tem problema, está aqui para mim ler. O texto de hoje da nossa campanha é a confissão da palavra do segundo dia do nosso jejum, destes 21 dias de oração para nós conquistarmos vidas, que é sempre a oração, a campanha que nós fazemos aqui. Ele está em Eclesiastes 5,19, que diz assim: a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. E no final, então, nós vamos orar, e eu quero no final fazer a confissão, que é uma oração curtinha aqui com você, com base nesse texto. Agora eu convido você a entrar na presença do Senhor, que você fale com Deus, que você ore por essas pessoas, junto comigo. Use a sua autoridade de servo de Deus, de serva de Deus, e se derrame diante de Deus e ore. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Pai, nós estamos diante do Senhor, e eu quero apresentar todos estes nomes que eu disse nessa noite, e tantos outros que nós oramos, mas em especial neste culto, todos esses pedidos de oração. Nós recebemos uma relação nova de pessoas, Senhor, do grupo de mulheres que nós acompanhamos, que nos pedem oração, situações de enfermidades, de doenças, são muitas situações de enfermidades, de doença na família, no ser, no corpo. Senhor, eu quero te pedir no nome de Jesus, que Tu coloques as Tuas mãos sobre essas pessoas. Nós cremos, Senhor Jesus, na Tua palavra, e a Tua palavra tem nos ensinado, a Tua palavra tem estado conosco, a Tua palavra tem nos mostrado que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, Senhor Jesus, eu te peço pelo Teu poder, vá, Senhor, agora e coloque as Tuas mãos de milagres, coloque as Tuas mãos de poder, que não seja, Senhor Jesus, a mão do ser humano, do homem, do pastor, do líder da religião, mas seja a mão de um Deus
Todo-Poderoso, e que o Senhor possa estabelecer a cura para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu apresento também em oração os familiares da menina Isabelle, Pai, que nos deixou, e nós não entendemos razão, porquê, mas eu sei que tudo, absolutamente tudo, está diante do Senhor. É só o Senhor que pode trazer graça, amor, só o Senhor que pode trazer consolo. Eu te peço, Senhor Jesus, visita a todos os familiares, coloque as tuas mãos sobre eles, Senhor, abrace, seja a companhia deles na noite, no dia, esteja com eles em nome do Senhor Jesus. Oramos pelo Leonardo, te pedindo, Senhor, nós não sabemos onde está o Leonardo, mas nós queremos declarar, Pai, o teu cuidado sobre a vida do Léo, aonde ele estiver, Senhor, traga luz, Senhor, traga luz, traga ele de volta, coloque as tuas mãos pelo teu poder, é a minha oração em nome do Senhor Jesus. E agora eu faço a oração da confissão, por esse segundo dia da nossa campanha de jejum e oração, quando o Eclesiastes diz que é o Senhor quem nos deu riquezas da tua porção para que nós possamos gozar do trabalho, do nosso trabalho, isso é dom, é presente de Deus. Eu quero fazer a oração da confissão que diz que Deus me conferiu riquezas, Deus me conferiu bens e me deu poder para deles, através das riquezas e dos bens, comer e receber a minha porção e gozar do meu trabalho. Eu oro por isso e te agradeço por tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês e que o amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em teu coração, não só hoje, mas para todo sempre. Eu só esqueci de falar uma coisa, Roberto. Domingo agora, nós continuamos a nossa campanha de oração e jejum, a segunda semana. Eu vou estar falando sobre palavras torpes, palavras que acabam nos trazendo mal, e eu sei que Deus vai falar com você e vai falar no meu coração. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O que Deus pensa sobre mim são pensamentos de paz. Eu sei que tua vontade é o que eu mais quero. Ao futuro, eu sei que tua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que os seus planos jamais serão frustrados. Eu sei que se eu abrir meu coração e buscar ao meu Senhor, fico tranquilo, pois eu sei que o céu se abre ao meu favor. Se eu